E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio dos Reis da Boson Treinamentos e hoje vamos aprender como instalar o Linux Ubuntu no seu computador utilizando uma máquina virtual. Tá? A instalação é bem simples, bem fácil, relativamente rápida e nós vamos começar entrando no site do Ubuntu, da distribuição Ubuntu, que é www.ubuntu.com. Está aí a página inicial do website. Muita informação nesse website, muito legal para você dar uma navegada quando tiver um tempo, tá? Mas para fazer a instalação você vai primeiramente clicar em Download. Download, Get Ubuntu. Então você vai clicar aqui em Ubuntu Desktop, Server ou Cloud Infrastructure, depende da versão que você quer instalar. Hoje eu vou mostrar como instalar a versão Ubuntu Desktop. Então você simplesmente clica em Ubuntu Desktop e escolhe a sua versão. A versão mais recente é a 12.10. Nós também temos a versão 12.04 LTS, que é a versão Long Term Support, uma versão para a qual o Ubuntu garante o suporte durante um bom tempo, em torno de 5 anos. Nós vamos trabalhar com a versão 12.10, que é a mais recente, a versão mais recomendada para o desktop. Então aqui no canto direito você pode escolher 32 ou 64 bits. Ele recomenda 32 bits porque funciona na maioria dos hardwares. Então você clica em Get Ubuntu 12.10. Eles pedem uma pequena doação aqui, tá, em alguns dólares. Caso você queira contribuir, basta ajustar a quantidade de dinheiro que você quer utilizar. Pode pagar com o PayPal ou, se você preferir, vai direto para o download aqui nesse link. Not now, take me to the download. Então vamos para o download. E pronto. Começou o download. Tá? Daqui a alguns minutinhos o download finaliza e aí nós vamos proceder com a instalação do sistema operacional. Prontinho. O download terminou. Podemos ver aqui a nossa imagem ISO, Ubuntu 12.10 Desktop i386.iso. E agora vamos proceder à instalação utilizando o VirtualBox. Primeiro passo, criar a máquina virtual. Então clicamos em Novo, nome Sistema Operacional, Ubuntu. Veja que o próprio VirtualBox já reconhece que se trata de um Linux versão Ubuntu. Tá? Se for a versão 64 bits, você pode modificar aqui, clicando na setinha e escolhendo Ubuntu 64 bits. Como o nosso caso é 32 bits, deixaremos o padrão e clicamos em Próximo. O tamanho da memória ele recomenda 512 MB, porém eu vou colocar 1024 MB, que equivale a 1 GB, para que o nosso sistema tenha um desempenho melhor. Próximo. Vamos criar um disco rígido. Bom, você pode escolher aqui o tipo de disco rígido, tá? Entre os tipos disponíveis, VDI, VMDK, VHD, etc. Eu vou utilizar o disco padrão VirtualBox VDI e clico em Próximo. Tipo de armazenamento dinamicamente alocado, clico em Próximo. Tamanho do disco. Ele sugere um disco de 8 GB, eu vou aumentar um pouquinho para 15 GB. Tá? Porque a gente vai utilizar essa máquina virtual posteriormente para aprender a trabalhar com alguns recursos interessantes do Linux e vamos baixar e instalar software dentro dela. Então, 15 GB vai facilitar a nossa vida. Clique em Criar. Prontinho, a máquina está criada. Vamos configurá-la rapidamente antes de inicializar a instalação. Então, clique em Configurações. Sistema. Eu desativo o disquete, jogo ele lá para baixo, para ele dar o boot direto do CD-ROM. Vou aqui em Processador, verifico se os recursos de PAE NX estão ativados. É importante para que o Ubuntu possa funcionar que o PAE esteja ativado. Nas nossas aulas de hardware você tem uma explicação completa do que se trata esse PAE, o NX, o EFI, etc. Monitor. Como esse aqui é um sistema operacional com interface gráfica, eu vou precisar de um pouquinho mais de memória de vídeo, mas não preciso colocar muito não, 64 MB está bom. Armazenamento. Vejo que meu CD está vazio, agora eu vou localizar no computador aquela imagem ISO do Ubuntu que eu baixei. Caso você tenha queimado em CD ou DVD a imagem, basta clicar aqui nesse CDzinho e escolher Drive do hospedeiro e 2 pontos.
inserir o CD do Ubuntu e fazer a instalação. No meu caso, eu vou selecionar um arquivo de CD DVD virtual e vou localizá-lo aqui em meu disco. Ele está aqui em Softwares, Ubuntu, abrir. Prontinho. Está anexado o disco. Vou deixar o áudio. A rede, lembre-se, colocar a placa em modo bridge e vou renovar o endereço MAC dessa placa. Porta serial USB não preciso trabalhar no momento. Apenas clico em OK. Prontinho, a máquina está prontinha para ser instalada. E agora eu vou começar o processo de instalação. Para isso eu clico em Iniciar. Dar o boot na minha máquina virtual Ubuntu. A máquina está inicializando. A instalação não tem complicação, alguns poucos passos. Pode ser que demore um pouquinho ou mais do que uns 10 minutos, mas ela é bem tranquila. A gente espera a inicialização. Opa! Vai posicionar a tela. Olha só que bonita aí a tela de fundo do Ubuntu. Nosso cursor. Pronto. Você tem aqui a opção de escolher o idioma. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o idioma português do Brasil. E aí você tem a opção de experimentar o Ubuntu, dar o boot direto do CD DVD e já usar o sistema no sistema Live CD, ou instalar o Ubuntu na máquina, que é o que nós queremos fazer. Então vamos instalar o Ubuntu, basta clicar aqui, instalar o Ubuntu. Ele dá uma recomendação que nós tenhamos pelo menos 4.8 GB de espaço no disco, temos 15, e que estejamos conectados à internet. Acabamos de baixar o software. Eu vou aproveitar e pedir para ele baixar atualizações enquanto instala. Assim o sistema, no término da instalação, já estará atualizadinho, bonitinho, pronto para usar. Não vou instalar esse plugin Fluendo MP3 por enquanto, tá? Mas posteriormente a gente vai aprender como instalar os softwares, aplicativos, utilitários dentro do próprio Ubuntu. Então clico agora em continuar. Opções de instalação, avançada, com LVM, com disco criptografado, ou simplesmente apagar disco e reinstalar o Ubuntu, que é a instalação padrão e mais simples. Como é a nossa primeira instalação, nós vamos selecionar apagar disco e reinstalar o Ubuntu e clicar em continuar. Prontinho, agora ele começa a criar as partições de disco, nesse nosso disco virtual, e também irá formatar o disco. Enquanto ele copia os arquivos, veja que interessante, você pode ir configurando o seu sistema operacional, né, fazendo uma outra tarefa. Então ele pergunta onde eu estou. Estou em São Paulo. Já detectou a minha cidade. Continuar. Caso não tenha detectado sua cidade, você escolhe a cidade, clica no mapinha ou digita o nome da cidade ali na lista. Meu layout de teclado. É esse layout aqui, Português Brasil. Vou teclar o C cedilha no teclado. Ó. Reconheceu direitinho o meu C cedilha, então esse aí é o ABNT2. Podemos continuar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nome. Meu nome é Fábio. Esse aqui é meu nome mesmo. O nome do meu computador ele chamou de Fábio VirtualBox. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou chamá-lo de Ubuntu Desktop. O nome do usuário, meu nome, ele já pegou aqui do meu nome. Eu digitei. Você pode digitar o seu nome completo, inclusive. Você vai escolher uma senha, de preferência uma senha forte. Confirma a senha embaixo. Aqui você pode selecionar se vai iniciar a sessão automaticamente ou se vai solicitar uma senha para entrar. Sempre recomendável solicitar a senha para entrar, senão qualquer um entra no seu computador, aí eventualmente pode causar problemas. Aqui você pode selecionar para criptografar ou não sua pasta pessoal. Tá? No momento eu vou deixar assim essa criptografia. Clico em continuar.
E agora temos que aguardar alguns instantes enquanto a instalação é realizada. Tá? Vão aparecer aqui na tela algumas mensagens, você vai lendo as mensagens, aguardando alguns instantes e daqui a pouquinho a instalação prossegue pedindo mais algumas informações. Enquanto isso, a gente faz uma pequena pausa e retornamos já já com a instalação do Linux Ubuntu. Muito bom, pessoal. Então, a instalação concluída. Aparece a mensagem pedindo para a gente reiniciar o computador. Vamos clicar aqui em reiniciar nossa máquina virtual. Para finalizar a instalação do Linux Ubuntu. O sistema está sendo reiniciado. Vou dar alguns instantes. Vocês viram que a instalação é bem simples, bem fácil. Não teve basicamente nenhum segredo. Vamos aguardar a reinicialização e entrar no sistema pela primeira vez para vê-lo em funcionamento. Olha aí, a máquina sendo reinicializada. Vamos aguardar mais uns instantes. Temos de ter um pouco de paciência, né? Instalação de sistema operacional, determinados tipos de configuração, às vezes levam um tempinho e a gente tem que ficar esperando mesmo, não tem muito o que fazer. Mas é tranquilo. O Ubuntu subindo. Opa! Tela cheia. Agora a tela de logon. Veja que ele já mostra o meu usuário pedindo minha senha. Então vou colocar minha senha. Enter. Vamos ter acesso à tela da área de trabalho do Linux Ubuntu pela primeira vez. E aí o Linux estará totalmente utilizável. Mais alguns instantes. Prontinho. Está aí. Instalado o Linux Ubuntu. A Ubuntu versão desktop. Você vê aqui os ícones para acesso aos recursos do nosso sistema. A gente vai explorar esses ícones em aulas posteriores, nas próximas aulas. Aqui o painel inicial. Te dá acesso a alguns aplicativos, etc. Aqui em cima no canto direito, nossa configuração de rede, som, relógio do sistema e o ícone para desligar o computador. Então, quero desligar o computador. Terminei a instalação. Eu venho aqui no cantinho superior direito, clico nesse íconezinho. Ele me dá uma série de opções. Bloquear, encerrar a sessão, reiniciar, etc. Mostra os usuários logados no momento. E a opção desligar. Então, eu vou clicar em desligar. Mensagem. Tem certeza que deseja fechar todos os programas e desligar o computador? Sim, tenho. Então eu vou clicar em desligar. E prontinho. O Linux Ubuntu está sendo desligado e agora encerramos nossa aula sobre instalação do Linux Ubuntu. Até a próxima, pessoal.